Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos ver aí como fazer o nosso primeiro programa em Java, como trabalhar com variáveis, constantes e como fazer entrada e saída de dados em nossos programas. Bom, então em primeiro lugar a gente vai aí fazer um primeiro programinha simples, né? Só a estrutura, o programa não vai fazer nada em si, mas para mostrar aí como que a gente começa a escrever a nossa rotina principal. Todo programa Java ele vai começar a executar a partir das linhas de código dessa rotina, que é a rotina main. Então, todo programa ele vai iniciar nessa rotina e aí se essa rotina for chamando outras, ele então vai encaminhando o fluxo de processamento para cada uma delas. Vamos ver então como que a gente faz aí essa rotina funcionar. Bom galera, então para a gente entender aí como que a gente faz para definir a rotina main, vamos criar um novo projetinho, File New Java Project, vamos dar um nome aqui de projeto geral, a gente pode já ir no Finish, a gente não tem mais nada para configurar. Nosso projeto vai estar criado, a gente vai aqui na pastinha src e a gente vai em New Package, vamos criar um novo pacote, vamos dar o nome de geral também, Finish, e aí dentro do geral, pacotinho geral, a gente cria uma nova classe. Criando uma nova classe, a gente vai dar um nome aqui de principal, e aí a classe, né, vai ser esse arquivo que inicialmente nós vamos escrever nossos códigos de programação. Para a gente definir a rotina main em Java, a gente tem que escrever public static void main. E aqui, no argumento, a gente bota string args, um vetor de strings. E aí, gente, vale lembrar que esses colchetes, eles podem estar antes também aqui do args, tá? O Java aceita aí essa outra notação também. Bom, então essa é a rotina main, né? Sempre deve ser definida exatamente dessa forma para que o programa funcione. E o programa Java ele sempre vai começar pelos comandos que estão definidos dentro da rotina main. Mesmo que existam outras funções aqui, ele sempre vai começar pela main, até que a main chame alguma dessas outras funções, mas a rotina de início é a main. Beleza? Então vamos aqui compilar rapidamente. Reparem que o console nesse momento não está mostrando nada, a gente clica em OK, e aí ele vai mostrar aqui terminado, tal, quer dizer que deu tudo certo. Uma consideração importante é que num projeto a gente não coloca mais de uma rotina main. Na mesma classe nem dá para a gente fazer isso, porque vai dar um problema por conta do nome repetido. E mesmo que nós temos duas classes, né, nós tivermos duas classes, vou criar uma outra classe aqui, classe 2, e aqui a gente cria uma rotina main, por exemplo. Reparem, lembre que eu falei com vocês que o Java ele sempre começa a executar o programa pela rotina main. Quando a gente executar o projeto, qual das duas ele vai chamar? A que está aqui na classe principal ou a que está na classe 2? Então, isso pode gerar uma incerteza na hora de você rodar o programa. Você não sabe em qual das funções main ele vai começar a sua execução. Então, sempre num projeto, a gente define apenas uma função main, tá? Para que não haja esse problema de incerteza, né, em qual das funções ele vai começar, e aí a gente vai, de repente, ter uma execução errada, um erro de compilação,
e a gente pode não entender o porquê, e pode ser justamente esse o motivo. Então, por padrão, sempre apenas uma função main no projeto. Show de bola, galera? Então essas eram as considerações sobre a rotina principal. Bom, agora a gente vai ver como que a gente trabalha aí com comentários na linguagem Java, como que a gente comenta linha de códigos, insere aí comentários tanto de linha quanto de bloco. Então vamos lá. O Java ele não é muito diferente da maioria das outras linguagens para a gente trabalhar com comentários. Tá? Para a gente definir um comentário de linha no Java, né, a gente pode pegar em qualquer lugar do código, escrever alguma coisa e basta a gente colocar o // antes. E aí aquele código passa a estar comentado, ele vai ser ignorado pelo compilador. Então, onde nós quisermos colocar um comentário de linha, a gente coloca o // e digita o comentário. Isso aqui não vai ser considerado pelo compilador. Ok? Quando nós quisermos colocar um comentário de bloco, ou seja, um comentário de várias linhas, ou não queremos uma linha completa, queremos só uma palavrinha daquela linha, enfim, algo do tipo, a gente então delimita o nosso comentário usando o /*, e aí aqui dentro a gente escreve o nosso comentário. Isso. Então aqui a gente definiu um comentário de bloco, ou seja, mais de uma linha de comentário. Então a gente começa o comentário com o /*, escreve o que a gente quiser, pode ser uma linha, 2 linhas, 3 linhas, enfim, 4 linhas, a quantidade de linhas que a gente quiser, e aí a gente fecha o comentário com */. Depois já não é mais comentário, ó. Aí ele vai até dar um erro se você escrever qualquer coisa. Então, assim que a gente define comentário. Vai lembrar que, às vezes o Java sugere, o Eclipse sugere, né, que tenha um asterisco aqui atrás, né, para ficar bonitinho e tal. Pode deixar, não tem problema nenhum, mas não é necessário, tá? Então, o comentário aqui ele sugeriu. Então, o comentário ele é escrito da seguinte forma. Tudo que tiver entre esses dois caras aqui, ele vai ficar comentado. Nem precisa ser várias linhas, ó. Pode ser só um pedaço aqui, ó. Aqui para frente já não é mais comentário. Ó. Então, assim que a gente define comentários em Java. Bom, uma outra coisa importante que a gente precisa entender e recapitular são as regras de criação dos identificadores. Para quem não se recorda, identificador é a estrutura que a gente usa para dar nomes a variáveis, constantes, funções, enfim. Então, são os identificadores que vão nomear cada uma dessas estruturas. Os identificadores em Java eles têm algumas regras que precisam ser seguidas, né? Não é qualquer palavra, qualquer substantivo que pode ser usado como identificador. Bom, então vamos lá. O primeiro caractere de um identificador ele tem que ser uma letra, um sublinha, um underline ou um cifrão. Então essa é a primeira regra. Os demais caracteres, os outros caracteres da palavra, podem ser letras, números, sublinhas ou cifrões. Não podem existir espaços, símbolos ou caracteres especiais. Podem conter caracteres acentuados e cedilha. Então, isso em Java é permitido. Não é muito usado, não é aconselhável aí como boa prática, mas funciona.
e não deve ser uma palavra ou um literal reservado da linguagem. Então essas aí são as regras para a gente definir o nosso identificador. Qualquer outra palavra que fuja essa regra não vai ser aceita, então não vai funcionar. Bom, só para nível de conhecimento, eu estou colocando aí agora todas as palavras e os literais que são reservados da linguagem. Então nenhuma dessas palavras que você está vendo aí você pode usar como identificador. Você não pode escrever, por exemplo, uma variável que tenha o nome final, por exemplo. Isso você não pode porque final é uma palavra reservada. Então, e nenhuma outra palavra dessa aí você pode usar. Então, tenha atenção aí. Lógico que você não vai gravar tudo isso, mas eu aconselho que você fique sempre atento, especialmente às palavras final, continue, super, que são aí as palavras mais que têm um substantivo comum também na língua portuguesa. Então, atentem a essas palavras aí para não cometer nenhum erro na hora de definir os seus identificadores. Do resto, para não errar, use palavras em português, que não vai ter problema nenhum. Nenhuma outra palavra vai esbarrar aí nessas palavras reservadas. Bom, uma outra coisa também é a questão da linguagem ser case sensitive. Então, o que isso quer dizer? Que a linguagem ela diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Se você cria uma variável chamada cachorro, tudo minúsculo, e uma cachorro, tudo maiúsculo, ou uma cachorro com algumas letras minúsculas, outras maiúsculas, ou só com a primeira maiúscula, todas essas vão ser diferentes entre si. Nenhuma vai ser igual a outra. Se você mudar uma letrinha, botar ela em maiúscula, ela já é diferente. Então, atenção também a isso para não errar. Se você vai se referir a um identificador, tem que estar do jeito que ele foi escrito. Se ele foi escrito todo em minúsculo, todo em minúsculo. Se a primeira letra dele é maiúscula, a primeira letra dele tem que ser maiúscula. Senão, vai dar errado. E agora falando um pouco sobre boas práticas, a linguagem Java ela usa alguns padrões de nomenclatura para que nós nomeemos os identificadores. Então a gente tem dois padrões que a gente usa, o Camel Case e o Pascal Case. A gente vai usar o Camel Case para variáveis, dar nomes a variáveis, constantes, métodos, e o Pascal Case para classes, interfaces e afins. A gente vai ver mais adiante esses conceitos de classes e interfaces, enumerados, enfim. A gente vai estudar isso mais adiante. Bom, mas enfim, qual é o padrão de nomenclatura? Vamos ver primeiro o Camel Case. O Camel Case ele é um padrão que você tem que usar a primeira letra do nome minúscula. A primeira letra do primeiro nome minúscula. E todas as primeiras letras dos outros nomes, se tratando de um nome composto, a gente vai colocar em maiúsculo. E o resto das letrinhas em minúsculo. Ficou um pouco confuso, então vamos ver alguns exemplos aí para a gente entender melhor. Por exemplo, pessoa. Pessoa só tem um nome, uma palavra. Então, a gente escreve ela toda em minúscula, porque a primeira letra do primeiro nome ela tem que ser minúscula. Agora, pessoa física. A gente tem agora um identificador com dois nomes. Então, qual é a ideia? A primeira letra do primeiro nome é minúscula, então pessoa fica em minúsculo, só que no física, o F do física vai ficar em maiúsculo, apenas o F. Pessoa jurídica, o primeiro nome ele vai ter a primeira letra minúscula, mas a partir do segundo
tem a letra maiúscula, então o J vai ficar maiúsculo. Cabo de guerra, o cabo vai ter a primeira letra, o C minúsculo. O D, né, do de vai ser maiúsculo, e guerra também vai ter o G maiúsculo. Então, depois do primeiro nome, cada primeira letra dos outros nomes serão maiúsculas. Nome do meio, por exemplo, nome com a primeira, o N minúsculo, D do em maiúsculo e M do meio em maiúsculo também. Então isso é o camel case, tá? Esse é o padrão de nomenclatura e é assim que a gente vai escrever nomes de variáveis, nome de função. A gente vai usar esse padrão de nomenclatura. O outro padrão é o Pascal case. O Pascal case ele é semelhante ao camel case, só que a diferença é que ele vai ter todas as primeiras letras de todos os nomes em maiúsculo. Então já não tem mais aquela regrinha do primeiro nome sem minúsculo. Não. Todas as primeiras letras de cada um dos nomes será maiúscula. Então vamos ver alguns exemplos aí. Pessoa, um nome só, P de pessoa, será maiúsculo. Pessoa física, o P de pessoa vai ser maiúsculo e o F de física também. Pessoa jurídica, o P de pessoa e o J de jurídica serão maiúsculos. Cabo de guerra, o C do cabo também vai ser maiúsculo, o D do D e o G do guerra. E nome do meio, o N do nome, o D do vai ser maiúsculo e o M do meio também vai ser. Então, nessa aí, todas as primeiras letras sempre vão ser maiúsculas. Beleza? Então, esse é o padrão que a gente vai usar aí para classes, interfaces que a gente vai ver mais à frente no nosso curso. Bom, agora eu vou apresentar para vocês os tipos de dado que a linguagem Java tem, né, os tipos primitivos de dados, por assim dizer, que a linguagem Java oferece para nossas variáveis, para tipo de retorno de função, tudo isso a gente pode usar esses tipos de dado. Então tá aí, a gente pode ver aí cada um desses tipos. A gente tem para representação de números inteiros, a gente tem o tipo byte, short, int, long, né? Todos esses aí são para representar os números inteiros. Claro que uns vão suportar aí uma faixa de números maior e outra menor. Para representar números reais, a gente tem o float e o double. E logicamente, o float ele tem uma precisão menor que o double, né? O double permite mais casas decimais que o float. Para representar caracteres, a gente tem o tipo char. Para representar um valor lógico booleano, a gente tem o tipo boolean. E para representar textos, a gente tem o tipo string. Então, basicamente, são esses os tipos primitivos aí da linguagem Java que a gente vai usar inicialmente nos nossos programas. Bom, agora então a gente vai começar a ver a parte de declaração de variáveis, como que a gente faz para declarar, né, e trabalhar com variáveis nos nossos programas. Então vamos aí acompanhar como que a gente faz o uso de variáveis. Para a gente declarar variáveis em Java, é muito simples. A gente pega um tipo da nossa variável, dentro desses tipos que a gente acabou de ver aí, coloca ele, vamos criar uma variável do tipo char, por exemplo, um caractere. A gente coloca o tipo e depois coloca o identificador, ou seja, o nome da nossa variável. Então, sexo, por exemplo, criamos uma variável sexo. Já podemos definir variável do tipo inteiro, então a gente coloca int. Vamos definir uma variável chamada quantidade, beleza? A gente pode também definir várias variáveis de um mesmo tipo, colocando uma na frente da outra, separando por vírgula. Vamos criar uma outra do tipo int, chamada índice.
Então a gente só bota uma vírgula, não bota ponto e vírgula, bota uma vírgula, bota índice. Então tanto quantidade é um int, quanto índice também é um int. Então aqui a gente tem duas variáveis do tipo int. Pode criar aqui uma variável double chamada preço, uma variável nome do tipo string. Então a ideia é bem simples, não é nada muito diferente. E a gente pode também inicializar essas variáveis, ou seja, já deixar elas com algum valor inicial no nosso programa. Basta que a gente coloque aqui na frente delas igual ao valor que a gente queira. Por exemplo, igual a um f entre apóstrofos, e a gente está definindo, né, o valor desse caractere aqui que está na variável sexo. Então, se a gente, né, depois quando a gente for trabalhar com essa variável, o valor inicial dela já está definido. E a gente pode fazer isso para quaisquer outras variáveis. Vou definir aqui valor de quantidade, 36. Posso deixar aqui a vírgula sem problema nenhum. Boto aqui o índice também, ó, igual a 2. Então, inicializei aqui o valor de quantidade, o valor do índice. Posso inicializar o valor do preço aqui, ó, 34,99. Vale lembrar que no Java, para números reais, a gente sempre vai usar o ponto, não vírgula. E o nome, a gente usa entre aspas, né, e escreve o nome que a gente quer. Por exemplo, João. Então aqui a gente definiu nossas variáveis, declaramos ela e inicializamos. Vale lembrar que no Java, né, a gente não pode usar variáveis sem declarar. Não pode no meio do programa lá colocar uma variável. A gente sempre precisa declarar antes do uso. Beleza, galera? Então assim que a gente, né, declara e inicializa variáveis, se a gente quiser inicializar. Bom, assim como as variáveis elas precisam ser declaradas antes de serem usadas nos nossos programas, nós também temos que declarar as constantes que eventualmente nós formos usar nos nossos programas. Então vamos ver aí como que a gente faz a declaração de constantes em Java. A declaração de constantes ela é bem parecida com a de variáveis. A única diferença é que a gente tem que colocar a palavra final antes do tipo de dado. Então vamos definir, por exemplo, uma constante double chamada p. Então a gente bota final double p. Só que as constantes, diferente da variável, ela precisa ser inicializada. As variáveis elas podem ou não ser inicializadas. Já as constantes não, elas obrigatoriamente precisam ter um valor. Eu não posso botar um ponto e vírgula aqui que eu estou definindo uma constante sem valor nenhum. Isso não faz sentido aí a priori. Então o que eu faço? Eu coloco aqui um igual e defino o valor da constante. Então defini aqui uma constante do tipo double, né, um número real, 3,14, né, o valor. Vou criar agora uma constante do tipo char. Masculino. E inicializo ele com M. Vocês estão reparando que, por padrão, nas constantes, né, a gente sempre coloca todo mundo como maiúsculo. Sempre o caractere, quando a gente for escrever um valor do tipo caractere assim, ele vai estar entre apóstrofos, e quando for um texto, entre aspas, como a gente viu lá no nome, nas variáveis. E vamos criar uma outra aqui. O número de Euler 2.71. Então assim que a gente declara constantes em Java. Muito próximo da declaração da variável, a diferença é que a gente tem um final aqui e a inicialização é obrigatória. Bom, agora nós vamos ver como que a gente faz para trabalhar com saída de dados em Java. Como que a gente faz para poder exibir aí textos e valores na tela. Bom, basicamente no Java a gente vai usar para fazer a saída de dados
as rotinas system.out.print e system.out.println. Então vamos ver aí como que a gente trabalha com essas funções para executar a saída de dados. Para a gente trabalhar com saída de dados é bem tranquilo em Java. Como eu mencionei, a gente pode usar a função system.out.println. Print, né, foi a primeira que eu citei. E aí a gente escreve o que a gente quer exibir. Então aqui texto exibido sem formatação. Então esse texto ele é exibido do jeito que a gente coloca aqui. Então se a gente, né, coloca esse texto aqui, vamos executar, ó, a gente vai olhar aqui no console que vai aparecer ele, ó. A gente pode também usar lá o system.out.println. A diferença dele para o print é que ele imprime o que a gente está colocando aqui e pula uma linha. Então essa é a diferença básica dele. Se a gente rodar novamente, a gente vai ver que vai aparecer os dois agora, ó, porque tem o comando de cima. Reparem que ficou um colado no outro, ó. Texto exibido sem formatação e depois texto seguido de um pula-linha. Por quê? O print não pula uma linha, então ele vai, o que vier depois vai aparecer na frente. Agora, se a gente colocar ainda um outro aqui embaixo, a gente vai ver que ele vai ficar separado do de cima. Exibe a variável soma. Se a gente quiser exibir também o valor de variáveis ou constantes do nosso programa, basta a gente parar, interromper aqui as aspas, bota um mais e bota a variável que a gente quer. Só isso, né? É só lembrar de botar o mais aqui, a variável, e ele vai exibir o 34. Vamos executar aqui que a gente vai ver como que vai ficar. Ó, reparem que agora pulou a linha. Ó. Do primeiro para o segundo não pulou a linha. Mas como aqui a gente usou o println, não o print, desse para esse aqui, ele já pula uma linha, porque ele escreve o que a gente quer, pula uma linha e escreve o próximo. Então aqui, ó, exibe a variável soma, que é 34. Ó, o valor da soma, que a gente já definiu anteriormente, inicializou, exibiu aqui. Então, basicamente, galera, é assim que a gente trabalha aí com saída de dados. Bom, assim como a gente tem a saída de dados, né, para pegar dados do computador do nosso programa e mandá-los, exibi-los para o usuário, a gente também tem a entrada de dados, que é o processo inverso, né, o processo onde a gente pega dados fornecidos pelo usuário, que o usuário informa pelo teclado. Em Java, para a gente trabalhar com a entrada de dados, a gente vai usar o scanner e seus métodos para poder obter aí dados do usuário. Então vamos ver como que a gente usa o scanner em Java. Bom, pessoal, para a gente trabalhar com a entrada de dados, o primeiro passo é a gente criar uma variável do tipo scanner, chamar ela de teclado, e a gente vai definir aqui new scanner, passando aqui system.in. O scanner está vermelhinho porque a gente não incluiu a biblioteca, né, de entrada de dados, então basta a gente posicionar aqui no scanner, dar um Ctrl espaço, e ele vai importar, ó, automaticamente a biblioteca para a gente. E aí, uma vez que a gente tem essa biblioteca importada, vai funcionar tudo direitinho. Essa primeira linha, ela cria um manipulador para a gente trabalhar com entrada de dados. Então vale lembrar que a gente só precisa definir esse manipulador uma vez. A gente não vai ter que definir essa linha para cada entrada de dados que a gente for fazer. Não, a gente cria o manipulador uma vez com essa linha. Agora sim a gente vai ler os dados que a gente precisar, ler todos eles
e depois, quando a gente não precisar mais, a gente fecha. Vamos ver agora como que a gente faz então para ler um dado. Vamos supor que eu queira ler um int, então eu crio uma variável para armazenar o valor que vai ser lido, igual, pego o meu manipulador, teclado, ponto, next int. E aí ele vai ler o inteiro que o usuário digitar no teclado. E se eu quiser ler um double, valor 2, igual a teclado, ponto, next, double. E se eu quiser ler um boolean, valor 3, igual a teclado, ponto, next, boolean. Então, é sempre esse padrão, tá, gente? Se eu quiser ler um byte, next, byte. Quero ler um float, next, float. Então, é sempre esse formato next e o tipo que a gente deseja ler. Vale lembrar que tem duas exceções. A primeira é no caso da string. Então, se eu tiver uma variável do tipo string, eu não vou usar next string, eu vou usar next line. Tá? Então, para ler strings, a gente usa next line. E no caso do caractere, né, se eu tiver uma variável do tipo char, eu não vou usar next char, eu vou usar next ponto charet 0. E aí eu leio o caractere desejado. Beleza? Então aqui eu fiz várias leituras, lembrando, pode ter código aqui no meio também, não tem problema nenhum, não precisa ser todas as leituras aqui, isso que eu estou fazendo só para mostrar, mas pode ter código no meio, uma leitura pode estar aqui, a outra lá embaixo, enfim. O importante é que fiz todas as leituras, os valores já estão armazenados aí nas variáveis, agora eu não vou mais usar o manipulador, não vou mais pegar dado nenhum do usuário. Então, quando eu chegar nesse ponto no programa, eu tenho que fechar meu manipulador. Para isso, eu pego ele e dou close. Então, nesse caso aqui, teclado.close. E daqui para frente, eu já não posso mais usar o next int, né? Não posso mais dar next, porque eu não posso mais pegar dado nenhum, porque eu estou com o manipulador fechado, ele foi encerrado já. Só se eu quero usar de novo, eu teria que criar então agora outro manipulador, aqui dando new scanner novamente, para poder usá-lo. Mas por isso que eu estou falando, sempre fechem só depois de trabalhar tudo que vocês têm que trabalhar com a entrada de dados. Bom, vamos agora só para ficar bonitinho para a gente ver o resultado. Vamos imprimir agora aí os valores que foram lidos. Então vamos imprimir aqui valor, nossa primeira variável. Vamos imprimir valor 2. Imprimir valor 3. Vamos imprimir variável texto. E vamos também imprimir a variável carac. Lógico que a gente vai ter aqui, né, um probleminha com relação à leitura do double, a gente já vai ver o que é, e também outro inconveniente com relação à leitura do texto. Mas vamos executar aí para a gente ver primeiramente como fica aí. Isso aí. Bom, como a gente não botou aqui nada para ser impresso, o console está esperando, né, a gente digitar um int. Ó, a primeira parte aqui é digitar um int. Então vou digitar um int aqui. 23. Agora ele então passa para essa linha e está esperando a gente digitar um double. Então vou digitar um double aqui, 2.8. E olha só agora. A gente teve um erro. Por que a gente teve um erro? Porque no Java, quando a gente for definir por exemplo, vou definir um double aqui igual a 3.4. Isso aqui está correto, ó. A gente tem esse valor 3.4 aqui, um valor decimal nessa variável. Só que na hora de fazer a leitura, a gente não usa o ponto para separar a parte decimal, a gente vai usar a vírgula. Por quê? Porque a maioria dos usuários eles estão mais acostumados, né? Quem não está aí no mundo da programação está mais acostumado a usar a vírgula para separar a parte decimal. Então a gente precisa usar a vírgula. Vou executar novamente aqui. Vou digitar o int para ir na variável valor, 28.
Vou digitar agora o meu double, 2,3,7, por exemplo. Agora foi de boa, porque na entrada usa vírgula. E aqui no código, ponto. Sempre lembrem-se disso. Agora a gente tem que digitar o boolean. Então vou digitar aqui true. E agora ele pede para digitar o texto. Vou digitar olá. Opa, alguma coisa saiu errado, porque ele não pediu o caractere. Então vamos entender o que apareceu aqui, ó. Valores, está imprimindo, ó. Ele imprimiu 28, certo? 3.7, porque aqui já entrou no sistema, não tem mais vírgula. True, não imprimiu texto nenhum, imprimiu só o O. E será o que aconteceu? Bom, isso aconteceu, né, por conta do seguinte, gente. Quando a gente digita um valor, a gente dá o Enter depois. E aí, esse Enter ele é um caractere válido. Lá na tabela ASCII a gente vê que existe um caractere que é o Enter, é o pulo de linha. E o que acontece? Quando a gente está digitando esse valor aqui, o boolean no caso, a gente dá o Enter e depois o que o programa entende? Entende que esse Enter que a gente deu é o texto que a gente queria digitar. E aí ele pega e bota nessa variável aqui o Enter. Então a gente tem esse problema. Aí ele lê o Enter e já pula direto para ler o caractere. E quando a gente digitou lá, ele só pega o O, porque na verdade ele estava esperando um caractere e não um texto. Então aí a gente teve esse inconveniente. Então quando a gente tiver leitura de string, depois de outras leituras, que é o caso aqui, a gente precisa usar de um artifício, tá, para capturar esse Enter e jogar ele fora. O que a gente faz? A gente pega teclado, ponto, next line. A gente dá um next line aqui puro, sem nenhuma variável recebendo o valor dele, nada. Por quê? Quando a gente der o Enter aqui, vai cair nesse next line, ele vai ler esse Enter, vai jogar fora, porque não tem ninguém recebendo aqui, e aí sim ele vai ler um novo texto. Ah, mas sempre precisa? Só não vai precisar disso aqui quando a leitura do texto estiver na primeira linha aqui, ou seja, não tiver nenhum next antes dela. Aí a gente não precisa. Agora, do contrário, a gente tem que ter esse cara aqui para pegar esse Enter e eliminar. Então vamos ver agora aí se a coisa vai funcionar, né? Vamos rodar o código. Ok. Aí, beleza, tá esperando. Vamos digitar o primeiro valor, 28. 28 vai ali para a nossa variável valor. Agora, um double, 3,5. Agora, o nosso boolean, false. Agora, então, eu dei o Enter, perceba que essa linha já foi executada. Ele já descartou meu Enter. Agora eu digito o texto, olá. E, finalmente, o caractere, M. E agora, os valores estão todos impressos corretos. 28, 3.5, false, o olá, que é o texto que eu digitei, e o M. Beleza, galera? Então, trabalhar com entrada de dados é isso. Não é difícil, é só ter atenção nesses detalhes, né, e nessas exceções aqui ao caso. E a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido aí todos os conceitos que a gente estudou na aula de hoje, né, desde quando fazer aí o seu primeiro programinha, trabalhar com variáveis, constantes e com entrada e saída de dados em Java. Um grande abraço a todos e até a próxima.